Bem, os crentes agora deram para implicar com os aplicativos de vídeos rápidos, digamos assim, o Kawaii e o TikTok. Os pastores agora estão fazendo campanha dizendo que é para os crentes desinstalarem os aplicativos, que o aplicativo é coisa do demônio, como tudo para eles é coisa do demônio, não é? Então vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Bem, que tudo para os crentes seja coisa do demônio, a gente já sabe. Mas eles agora estão demonizando os aplicativos, que são o Kawaii e o TikTok. Mas por que eles estão fazendo isso? Por uma coisinha chamada hipocrisia. Porque se você entra nesses aplicativos, você vai ver pastores e teólogos fazendo vídeos ensinando pessoas sobre a Bíblia. Só que eles não ensinam a verdade. E é isso que incomoda os pastores, porque a verdade está vindo à tona. Existe um grupo de pessoas compromissadas com o Evangelho e com a verdade que estão literalmente revolucionando, estão pregando a palavra de Deus, trazendo as verdades. Que verdades? O verdadeiro nome de Cristo, que é Yahushua HaMashiach, Yod Revav Shin Haim, que o dízimo não é dinheiro, que o dízimo eram plantações, que o cargo de pastor foi extinto, não existe mais o cargo de pastor. Tudo isso agora está vindo à tona e que sempre esteve na Bíblia. Só que os pastores, conhecendo esta verdade, não traziam a verdade para o povo, porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, se o povo tivesse noção da verdade, sairia da religião evangélica, que é uma religião construída à base de mentiras. Imagina, a primeira coisa que os pastores fariam era abrir mão do seu cargo de pastor. Mas aí como é que o pastor vai ganhar dinheiro se ele não enganar as pessoas dizendo que o dízimo é dinheiro e que se não der o dízimo, Deus vai amaldiçoar a pessoa e que se a pessoa não frequentar o templo, simplesmente ela vai para o inferno, ela é desigrejada. Tudo isso são mentiras contadas pela religião evangélica que as pessoas passaram a acreditar durante muito tempo. Mas com que finalidade que eles fizeram isso? Simples. Se eu domino a sua mente através da culpa, através das chantagens emocionais, então eu simplesmente consigo lucrar em cima disso. Porque se eu digo para você que se você não me der dinheiro, Deus vai te amaldiçoar e vai te jogar no inferno, você com medo vai acabar me dando dinheiro, que é isso que acontece. Os pastores usam o versículo de Malaquias 3:10 para dizer que estão nos roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Mas acontece que o contexto de Malaquias 3:10 não tem nada a ver com dinheiro. Deus, quando fala que estavam roubando a ele, é que justamente as pessoas estavam, ao invés de ajudar pessoas, elas não estavam ajudando, digamos assim, os necessitados, as viúvas, os pobres. Eles estavam pegando aquele dízimo, os alimentos, os mantimentos e ficando para si. E eles estavam guardando, retendo para si, enquanto que pessoas passavam fome, passavam necessidade. E aí Deus disse: vocês estão me roubando, porque vocês estão deixando de fazer aos meus pequeninos. E quando deixam de fazer aos meus pequeninos, deixam de fazer a mim. Por isso que Cristo falou naquela passagem: tive fome, não me deixas de comer, tive sede, não me deixas de beber, porque quando deixa de fazer a um dos pequeninos, deixa de fazer a ele. Como Yahushua é Deus, Cristo é o próprio Deus, então era disso que ele estava se referindo. Mas aí os pastores não explicam dessa forma. Eles falam que existe o devorador e que se você não der dinheiro, o devorador vai devorar todas as tuas finanças. Só que isso não existe. O devorador tem esse nome
porque eram os gafanhotos, as pragas que devastavam as plantações na época. Então, como existiam esses gafanhotos, ou as pragas em si, o único que poderia detê-los era o próprio Deus. Então Deus fez um acordo com os sacerdotes na época de Malaquias e com o povo também. Primeiro, Deus disse aos sacerdotes que cuidassem das coisas de Deus, dos utensílios, porque naquela época os sacerdotes não podiam trabalhar. Então eles tinham que morar por tempo integral dentro do templo. Só que como é que eles iriam se sustentar se eles não podiam trabalhar na época? Então Deus fez um acordo com o povo e disse: trazei os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não abrirei as comportas do céu e trarei bênçãos que não se pode contar. Ou seja, Deus vira para o povo e fala: sustentem os sacerdotes com todos os mantimentos dos dízimos e das ofertas, que eu afasto as pragas das plantações e sustento vocês, porque vocês vão poder colher muito mais. E assim eu ajudo as viúvas e os necessitados. Por isso que Cristo fala que a religião dele é essa: ajudar viúvas e necessitados. Até porque se nós fôssemos seguir ao pé da letra, à risca, a religião que Cristo pertencia, nós teríamos que ser judeus. E aí nós teríamos que viver a lei de Moisés, abrir mão da graça, porque isso também está nas Escrituras. Ou seja, todo aquele que quer viver pela lei, abre mão da graça. É por isso que fala que caídos estão da graça, porque você volta para a lei. E a lei é o que faz o homem cair, porque ninguém consegue seguir a lei inteira, 613 partes. A graça é que nos garante pôr em prática tudo que está na lei, porque através da graça, que é através do Espírito Santo em nós, é que nós conseguimos pôr em prática os 10 mandamentos. Os crentes não conseguem pôr em prática nem 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que dirá pôr em prática os 10, que dirá pôr em prática as 613 partes da lei. Mas os crentes querem viver com dogmas, com doutrinas. Por isso que Paulo falou na Bíblia que não devemos ir por todo vento de doutrina. Ou seja, a única doutrina que devemos seguir é a doutrina do Evangelho da Graça. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Foi a própria palavra de Deus que falou isso. Ou seja, é pela graça e não pela lei. Por isso que quando Paulo tinha um espinho na carne, e o espinho na carne de Paulo era a hipocrisia, simplesmente Paulo chega para Deus e pede para que Deus retire o espinho na carne. E como é que eu sei que era hipocrisia? Porque Paulo fala que através desse espinho na carne, Satanás podia esbofeteá-lo. E como é que Satanás pode esbofetear Paulo? Passando na cara de Paulo que Paulo era hipócrita. Paulo não vivia o que pregava. E aí Deus dá a solução a Paulo. Deus disse: Paulo, minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E aí é quando justamente Paulo começa a entender o Evangelho da Graça. E Paulo entendendo o Evangelho da Graça, Paulo começa a praticar esse Evangelho da Graça. Paulo deixa de ser hipócrita, ele para de se incomodar com o espinho na carne e segue em frente. Ele começa a cuidar das coisas de Deus, pregar o Evangelho. As pessoas começam a se converter, o próprio Paulo começa a mudar de atitudes. Então Paulo se torna um verdadeiro cristão. E aí o que significa igreja? Igreja é eclesia, que é uma junção de pessoas ao redor de Cristo. Então o que é que acontece? As pessoas são chamadas para fora, para pregar o Evangelho, e não para ficar dentro de um templo, porque frequentar templo é coisa de judeu, mas uma mentira que os evangélicos contam, porque justamente o templo significa sinagoga no original, e sinagoga é um templo judaico. É um templo de judeus. Como a igreja ela é chamados para fora, eclesia, que são a junção de pessoas ao redor de Cristo, por isso que ele pregava embaixo das árvores, nas praias,
E na sinagoga ele pregava para os fariseus porque Cristo era judeu. Então Cristo, ele simplesmente pregava dentro da sinagoga porque, como ele era judeu, ele tinha a obrigação de ensinar dentro da sinagoga aos judeus, aos fariseus. Mas para os gentios ele pregava do lado de fora, embaixo das árvores, porque a árvore não paga IPTU. Deu para entender? Nós somos gentios, não somos judeus. Então é por isso que a religião evangélica tem tanto medo que essas verdades venham à tona, porque através dessas verdades é que simplesmente as pessoas vão começar a se libertar e sair da religião evangélica. Quando elas descobrirem que a religião é toda construída à base de mentiras, aí é quando eles vão abandonando o barco. E é isso que a religião evangélica tem medo, porque é um sistema religioso feito para aprisionar pessoas através da culpa e para que as pessoas possam contribuir cada vez mais com dinheiro e sustentar a vida de pastores que não querem trabalhar. Só lembrando que os sacerdotes de Malaquias, eles não podiam trabalhar. Os pastores de hoje em dia podem. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui!